nos diz o seguinte: eu te exaltarei, Senhor, pois tu me regueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Amém? Então nós vemos o salmista cantando, suplicando ao Senhor por socorro. E ele diz que o Senhor o ouviu, o Senhor o curou. Então nós cremos em um Deus que pode todas as coisas. Amados irmãos, estamos a 8 dias da eleição. E nós cristãos devemos fazer uma coisa. Paulo nos orienta. Ele diz que nós devemos orar por todas as autoridades. É isso que Paulo diz. Devemos orar pelos que nos governam, devemos orar pelos reis, por todos aqueles que exercem poder sobre o povo. Paulo não diz que você deve sair da sua casa e ir para as manifestações e clamar pelo seu. Ele diz que nós devemos clamar por socorro ao Senhor, pedir ao Senhor em oração para que os seus venham governar bem, para que os nossos governantes venham governar bem. É isso que nós precisamos, orar ao Senhor. Então eu quero convidar você nesse momento a esquecer em quem você vai votar. Quero convidar você nesse momento, que está em casa também, a esquecer em quem você vai votar e orar ao Senhor, pedindo ao Senhor para quem venha ganhar, venha governar para o bem comum de todos. É isso que nós precisamos. Precisamos acabar com a eleição do interesse, votar por interesse, votar porque alguém da minha família vai se beneficiar, votar porque eu posso me dar bem. Precisa acabar com isso. Precisamos votar confiando que tem um Deus Todo-Poderoso. Não colocar a confiança em homem. Eu tenho visto nesses dias muitas pessoas caindo na armadilha de Satanás, caindo no laço de Satanás. Sabe por quê? Qual é o partido que representa os cristãos? Existe algum partido que representa os cristãos? Nenhum. Existe um partido aí que diz que é o Partido Socialista Cristão, mas não representa o cristianismo. Nenhum partido político é digno de representar os cristãos. Nenhum político é digno de representar os cristãos. Político A, político B. Nenhum deles tem capacidade, nem tem moral, nem integridade para representar o cristianismo. O nosso representante é Jesus Cristo. Foi Ele que morreu na cruz. Foi Ele que entregou a vida para toda a humanidade ser salva. Sabe o que é isso? Pensar no bem comum. Jesus pensou no bem de todos. E qual político, qual partido pensa no bem de todos? Nenhum. Nenhum partido pensa no bem de todos. Mas nós cristãos temos que deixar a política partidária. Nós cristãos, nós temos que pensar no bem comum de todos. Eu tenho que escolher o candidato que eu vou votar porque eu acredito, eu consigo ver nele mais ação de fazer o bem. Eu vejo nele alguém que pode beneficiar mais o todo. Mas não porque a minha família pode se beneficiar, não porque o meu filho pode ter um emprego, não porque o meu irmão, o meu tio pode ter um emprego. Porque enquanto o mundo, enquanto a humanidade pensar dessa maneira, viveremos escravo dos políticos. Eles clamam aí agora que são funcionários do povo até o dia da eleição. Depois do dia da eleição, eles deixam de ser funcionário do povo. E agora o povo que passa a ser escravo dele. Então pare de tolice, irmãos. Pare de tolice, você que está me ouvindo em casa, de estar brigando por política. E Satanás tem colocado um laço no meio dos cristãos.
desde a eleição passada para presidente. Qual é ele? Cristão que vota em Bolsonaro não é cristão. Cristão que vota em Haddad não é cristão. Fica um cristão apontando o outro, condenando o outro. E agora tudo está se repetindo de novo. Como é que um cristão vota em fulano? Eu não entendo como é que um cristão pode votar em fulano. Eu não entendo como é que um cristão pode votar em fulana. E aí cristãos perdendo a comunhão uns com os outros. Irmãos, você está sendo uma marionete na mão de Satanás. Satanás está usando sua vida para colocar inimizade em meio do cristianismo. O interessante é que os cristãos antes, eles eram perseguidos por pregar a Cristo. E agora o cristão atual está sendo perseguido por pregar a política, por defender a política. Os irmãos têm observado isso? Que de 2 anos para cá, os cristãos estão sendo perseguidos, a sociedade, parte da sociedade está inimiga do cristianismo por causa da política. E essa não é a vontade do Senhor não, irmãos. Esta é a vontade de Satanás. Todo aqueles que está entrando em inimizade por causa da política está fazendo a vontade de Satanás, não está fazendo a vontade do Senhor. Então o pastor não pode defender partido nenhum, político nenhum. O pastor, ele não deve dizer ao povo em quem ele deve votar, mas ele deve orientar o povo a ter sabedoria para escolher em quem vai votar. Eu lamento em ver pastores, respeito como pessoa, mas lamento como ministro da palavra de Deus ver pastor defendendo político A e político B. Sabe por quê? Nenhum deles nos representa. Nenhum deles. A nossa dependência tem que estar no Senhor. Então quero falar para os irmãos: irmãos, tenham cuidado. Vocês é a igreja do Senhor. Vocês é a noiva do Senhor. E político nenhum representa a noiva do Senhor. Representa a igreja do Senhor. O nosso representante é Jesus Cristo. É nele. Mas por um lado eu estou feliz, sabe por quê? Próximo ano as igrejas, as comunidades vai estar cheias de cristãos. Sabe por quê? Os cristãos que estão aí defendendo os políticos, eu acredito que depois da eleição eles vão pregar a Cristo também, no mesmo fervor. Como seria bom. A irmã falou aqui, em nome de Jesus, mas como seria bom que fosse. Como seria bom. Eu tenho visto os cristãos que não publicam nas suas redes sociais um versículo bíblico, mas está cheia do seu candidato, do santinho do seu candidato. Lamentável, irmãos. Lamentável. A igreja do Senhor tem que pregar a Cristo. Paulo, quando disse que ore pelas autoridades, intercedam pelas autoridades, ele vai dizer na sequência que devemos fazer isso para que possamos gozar de dias melhores, para que possamos vivermos dias melhores. Olha, se eu quero viver dias melhores, se eu quero que minha sociedade viva dias melhores, eu não tenho que defender um político, não, mas eu tenho que defender a Cristo. A Cristo. Nós vemos pessoas que morrem de vergonha quando estão em um grupo de oração que diz: irmão, você pode orar? Se treme todo, mas consegue gravar um vídeo, consegue falar algo do seu candidato, mas não consegue falar algo de Cristo. Essa é a sociedade, este é o cristianismo que nós estamos vivendo hoje. Pessoas que têm buscado os prazeres do mundo, mas não têm buscado a presença do Senhor. Não têm honrado viver na presença do Senhor. Então quero convidar você nesse momento, para que nós possamos estar intercedendo ao Senhor, pelas essas eleições, pelas autoridades, para que Deus venha cumprir a vontade dele. Amém? Então quero convidar você a ficar de pé neste momento.
Você que está em casa também, levantar um clamor para que nós possamos interceder. E nesse momento eu convido a você a esquecer em quem você vai votar, mas apenas clamar ao Senhor por todas as autoridades. Santo Deus, eterno Pai, Tu és um Deus soberano, Senhor, nosso Pai eterno, Deus. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado com as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso Pai que está no céu, Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui nós estamos, Deus, como igreja reunida, Deus. Aqui nós estamos, Pai, na presença do Senhor. Aqui nós estamos, Deus, clamando, suplicando ao Senhor, porque o Senhor é um Deus soberano, porque o Senhor é um Deus eterno, Deus. E nós cremos, Pai, na soberania do Teu poder. Nós cremos, Deus, que todas as autoridades é constituída pelo Senhor, Deus. E aqui nós estamos, Deus, em obediência ao que Paulo, orientado pelo Espírito Santo, ensina a Timóteo. Que nós devemos interceder ao Senhor por todas as autoridades, Deus. E nesse momento, Deus, nós clamamos ao Senhor. Nesse momento nós apresentamos autoridades diante do Senhor, Deus. Apresentamos, Deus, o presidente diante do Senhor. Apresentamos o Senado diante do Senhor. Apresentamos, Deus, o deputado diante do Senhor. O governo, Deus, de todos os estados. Apresentamos, Deus, os vereadores de todos os municípios. Os prefeitos de todos os municípios diante do Senhor, Deus. Para que o Senhor, Deus, esteja a tocar em cada coração, para que esses homens e mulheres, Deus, que exercem autoridade, tantos como os juízes, como os delegados, como a polícia da cidade, Senhor, eles possam, Deus, governar, eles possam, Deus, exercer autoridade pensando no bem comum, Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, clamamos ao Senhor, Deus, para que o Espírito Santo do Senhor esteja colocando temor em cada coração, Deus. Em cada coração, Deus, de cada uma das autoridades, Senhor. Que eles venham, Pai, deixar o egoísmo. Que eles venham deixar, Deus, o desejo de se beneficiarem, Senhor. Que eles venham sair do engano, Deus, de se apresentarem como o melhor. Mas que eles venham entender, Deus, o quanto eles são ruins, o quanto eles são pequenos, o quanto eles são falhos. E o quanto eles precisam do Senhor, Deus, para que eles possam governar bem, Deus. Para que eles possam governar de maneira honesta, Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, tira do meio do Teu povo, Deus, toda a paixão partidária, Deus. Tira, Deus, do Teu povo, Deus, todo o engano, Deus, toda a cegueira espiritual, Deus. Que eles pensando que estão defendendo um candidato, porque aquele candidato vai ser bom para os cristãos, Deus. Isso é engano de Satanás, Senhor. Isso coloca inimizade, isso faz com que os cristãos percam comunhão uns com os outros, Deus. Mas clamamos ao Senhor, Deus, para que nós possamos, como igreja, a cada dia, confiar no Senhor, Deus, porque o Senhor é um Deus santo, o Senhor é um Deus poderoso, Pai, e a nossa confiança, a nossa dependência tem que estar no Senhor, Deus. A Tua palavra diz que maldito o homem que confia em outro, Deus. Então que se faça maldito, Deus, todo aquele que confia em homem, Deus, mas que nós venhamos colocar a nossa confiança no Senhor, Deus. Que nós venhamos, Deus, depender do Senhor a cada dia, Deus. Porque, Deus, nós não dependemos de homens, nós não dependemos de autoridade nenhuma, Deus. A Tua palavra diz que nós devemos respeitá-lo, Senhor, mas não colocar dependência, Deus. Devemos respeitá-lo, Deus, como autoridade constituída pelo Senhor, Deus. Mas nós devemos colocar nossa dependência do Senhor, Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu clamo ao Senhor, Deus. Liberta o Teu povo, Deus. Liberta a Tua igreja, Deus, de toda a paixão partidária, Deus, de todo esse engano maligno, Deus, que as pessoas têm brigado, que as pessoas têm se levantado para defender um candidato, Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, mas eu clamo ao Senhor, Deus, para que a Tua igreja venha se levantar com a voz profética, Deus, que a Tua igreja venha se levantar, Deus, para fazer a diferença na sociedade, que eles venham pregar a Cristo crucificado, a Cristo ressuscitado, Deus, que eles venham, Deus, estar disposto a pagar o preço que for, Senhor, para servir ao Senhor, Deus, com todo o respeito, Deus. Se preciso, Deus, sermos perseguidos, se preciso, Deus, morrermos, Deus, em favor do Senhor, Pai, mas que nós venhamos pregar o Cristo verdadeiro, Deus, que nós não venhamos perder o foco, Deus, se enganando com a política, Deus,
se enganando, Deus, com essas propostas mentirosas, Deus, porque todos esses políticos, Deus, criam propostas lindas, propostas, Deus, para enganar o povo, mas que quando eles se elegem, eles não estão preocupados em cumprir com as propostas que fizeram, Deus, porque todos eles, Pai, têm vivido um engano espiritual, todos eles, Deus, têm vivido apenas para se beneficiar, Deus. Então pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, que a igreja do Senhor, que o povo do Senhor, Deus, venha ver o único reino, o único que reina eternamente, o único que é íntegro, o único que é justo, que é Cristo Jesus, Deus. Que nós possamos, Deus, colocar nossa confiança no Rei dos Reis, Senhor, no Deus Todo-Poderoso, Pai. Porque o Senhor, Deus, é o soberano, Deus. O Senhor, Deus, é o único que tem autoridade sobre as nossas vidas, Deus. Inclusive, Deus, as autoridades constituídas, eleitas, Deus, elas só exercem autoridade enquanto o Senhor os permite, Deus. Então que nós possamos, Pai, confiar no Senhor, Deus. Que nós possamos, Deus, a cada dia, Deus, nos libertar, Deus, dessa política partidária, Deus. Mas que como cidadão, nós possamos orar ao Senhor, nós possamos buscar no Senhor, Deus, em quem nós devemos votar, Deus. Porque o Senhor, Deus, é o nosso Deus, é o Espírito Santo do Senhor que nos domina, Deus. Então nós temos dependência no Senhor, Deus, e precisamos votar, Deus, de maneira livre, Deus, não apenas porque achamos que é o melhor, não porque pode beneficiar a minha família, Deus, mas porque, Deus, o Espírito Santo do Senhor nos orientou a escolher, Deus, de maneira sábia, Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, que nós oramos ao Senhor e te confiamos para todo sempre. Amém e glória a Deus. Amém. Irmãos, evitem caírem na armadilha do Senhor. Pode assentar, amados. Evite cair. Satanás tem se levantado e colocado cristão contra cristão por causa da política. Como é que fulano é capaz de votar em fulano? Já que fulano é da paz e fulano não é. Sabe quem é da paz? Sabe quem é o príncipe da paz? Só existe um: Jesus. Nenhum político é da paz. É da paz enquanto está se beneficiando. E Satanás tem enganado os cristãos dizendo: fulano é da paz e fulano não é. Isso é cegueira, isso é cilada de Satanás, para que você possa ficar com raiva do seu irmão, para que você possa apontar o dedo para o seu irmão, dizendo que ele não é cristão porque está votando em fulano. Então, tenham cuidado para não fazer a vontade de Satanás. Amém? E ore pelos aqueles irmãos que não vêm para a igreja por causa do coronavírus, mas que não saem dos movimentos políticos do meio da multidão. Eu tenho visto tantas pessoas que desde quando a igreja voltou não apareceram na igreja, mas está no meio do povo, no meio da multidão, se abraçando, tirando foto de todo jeito, sem máscara, se abraçando no meio do povo, né? Teve um meme nesses dias aí que apareceu uma raça pior que o coronavírus. E o coronavírus parou o mundo. E a política parou o coronavírus, né? A política parou o coronavírus. E os cristãos estão no meio deles, sem medo do coronavírus, mas não vêm para a igreja com medo da coronavírus. Com medo, né? Então, lamentavelmente, reveja os seus conceitos, meu amado irmão. Você que não veio à igreja ainda por causa do coronavírus, mas não sai dos movimentos políticos. Vamos continuar a nossa adoração ao nosso Deus.